Olá, galera de Hortolândia. Estamos na nossa live com a Karina Vitral, a tão esperada live desse mês das mulheres, uma mulher que é um exemplo para nós. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Quero dizer que é um momento muito importante de luta que nós estamos vivendo no nosso país. Esse diálogo é muito importante e o Via Democrática tem essa característica de conversar de maneira civilizada, de maneira ordeira, respeitando as opiniões diversas. Todas as opiniões são válidas desde que elas sejam adequadas, principalmente no momento e no fascismo que o Brasil está vivendo. Então eu quero agradecer a sua presença, viu, Karina? Muito obrigado pela honra de estar aqui com a gente. Muito obrigada, queria cumprimentar todo mundo que está aí assistindo essa live, quero cumprimentar você, Regis, e te agradecer muito pelo convite e primeiro também te parabenizar pelo trabalho que você tem feito lá em Hortolândia. É muito importante, né? Eu que sou lá de Santos, tenho um trabalho também lá, muito importante a gente ter gente progressista nas cidades, né? E que faça um trabalho na cultura, na educação, como você faz. Então, é um prazer estar aqui com você nas suas redes. Eu que agradeço, Karina. Eu já te admiro desde muito tempo, né? Teve um momento da nossa vida de militância política em que a direita ela sobressaiu muito e poucas pessoas tinham coragem de fazer o debate e enfrentar. E por muitas vezes eu vi você fazendo esse debate, esse enfrentamento, sendo alvo até de machismo, misoginia, de várias outras coisas que, em nenhum momento, a esquerda ela se recuou, porque vários fatos aconteceram, o golpe, né? E você foi uma pessoa que lutou contra o golpe. Minha admiração a partir daí. Mas fora isso, a Karina já foi presidente da UNE, né? Foi candidata a deputada estadual, candidata a prefeita de Santos, né? Queria muito que fosse prefeita daquela cidade, porque Santos eu gosto muito de Santos, né? Bom, né? O pessoal do interior sempre passa férias em Santos. E aí seria muito bacana ter uma prefeita como você lá. Todo mundo se encontra no litoral. Todo mundo se encontra. E quando eu vi, eu falei, caramba, você que não está prefeita, que coragem, que ousadia, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória política pra gente. Tá bom. Bom, eu me forjei politicamente, assim, de fato, num período muito difícil, né? De avanço do conservadorismo. Então, assim, eu tenho 33 anos e 15 anos de filiada ao PCdoB, de militante do PCdoB. Então, assim, quase metade da minha vida militando num partido de esquerda, né? Que tem sonhos bastante ousados, né? Para o Brasil, para o mundo. Mas eu comecei mesmo a militância na universidade, quando eu entrei na universidade, participei do centro acadêmico e fui participando do movimento estudantil até chegar à presidência da União Nacional dos Estudantes, que foi em 2015. Fiquei de 2015 a 2017. Em 2016 acontece o golpe. Então foi exatamente o período que o Brasil começa a virar. Parece assim que um bueiro foi tampado, né, de enxofre do fascismo, da desigualdade, né, do bolsonarismo estava sendo gestado ali, né? Então, em 2014 teve a eleição que elegeu a presidenta Dilma por uma margem muito pequena. Em 2015 a oposição fica questionando, né, o resultado das eleições. Em 2016, finalmente acontece o golpe, né, contra a presidenta Dilma, e a UNE, junto com a Frente Brasil Popular, que era o MST, a CUT, a CTB, o movimento social, foi para a linha de frente na luta da democracia. E, obviamente, se a gente estava ao lado da Dilma, e a Dilma também recebendo muitos ataques misóginos, a gente também foi alvo de ataque, né? Ataques de todos os tipos, né? Principalmente ali quando a gente começa a polarizar contra o MBL, que era um movimento ali que estava tentando conquistar a juventude para aquele golpe, né? E a UNE do outro lado. Então a gente tinha esse papel assim de disputa de opinião entre a juventude, a luta pela educação. Então a gente sabe que esses movimentos criaram uma máquina de ódio que utiliza da misoginia muito forte para nos atacar, né? Mas principalmente porque a gente é de esquerda, né? É claro que por eu ser mulher, eu sofro o dobro do ataque. Mas se eu fosse uma mulher de direita, talvez eu não sofresse
esses ataques desses movimentos. Na verdade, eram as minhas posições políticas que estavam ali em jogo, né? E aí, em 2018, eu saio da UNE em 17. Em 18, eu sou candidata a deputada estadual em São Paulo. Tive, na minha primeira eleição, né, 33 mil votos, então foi muito legal, assim, que mostra, né, o respaldo que a UNE tinha naquele momento. Depois da Alessi, você foi a segunda mais votada. Sim, eu sou a suplente da Alessi Brandão, que é uma honra também muito grande. E agora eu me preparo para ser pré-candidata, né, a deputada estadual. Olha, que notícia boa. Eu ia te perguntar isso lá na frente, mas eu estava até curioso. Mas que bom saber. Eu fico muito contente porque eu acompanhei muito o que você sofreu naquele período, né? E eu falava sempre para meus amigos do MBL, eu falava assim, gente, é um movimento que ele tende a cair. Por quê? É um movimento que ele não tem base social, é um movimento que ele não é construído na luta, né? O que é o MBL hoje? Não é nada. E as máscaras foram caindo, as pessoas foram demonstrando quem elas realmente são, né? Aquele ataque, os ataques que você sofreu, já vi alguns já da Mamãe Falei, agora está muito claro quem é ele, né? E o tempo é o senhor da razão, o tempo mostra tudo. E pouco a pouco, até Dilma falava, né, que não ia restar pedra sobre pedra. É justamente isso, porque essas pessoas que usam do ódio para fazer a política, uma hora a carapuça cai e as pessoas vão entender quem elas são. E quem tem um trabalho social de base, como você tem, trabalhando com minorias, trabalhando principalmente com a mulher, né, que foi nesse governo Bolsonaro, parece que legitimou a violência contra a mulher, né? Então eu queria que você dissesse um pouco como é ser mulher militante feminista neste governo Bolsonaro. Sim, com certeza o governo Bolsonaro ele potencializou a violência política de gênero, né? A gente inclusive teve hoje já no Congresso Nacional a vitória que é codificar isso, né? Hoje a violência política de gênero é tipificada na lei brasileira, e tem a ver com isso, é uma violência de gênero, ou seja, uma violência contra a mulher, mas de cunho político, ou seja, é uma violência que tem como objetivo afastar, coibir, coagir as mulheres da política, né? A gente pode citar vários exemplos, mas queria citar em especial assim o que eu já vivi, né? Eu, quando fui candidata a prefeita de Santos, por exemplo, eu soube pelo meu pai, que recebeu no WhatsApp uma foto minha de biquíni. Eu sou de uma cidade litorânea, claro. E é óbvio que eu vou na praia. Sim. Mas era isso, olha aqui a prefeita, novinha, gostosinha, não sei o quê. Aquilo gerou em mim não só um complexo de, poxa, que roupa eu posso usar, que forma eu posso será que eu vou na praia, será que eu não vou na praia? E aí, será que eu tô acima do peso, será que eu não tô? Sabe, uma coisa que os homens não passam, né? Eu vou citar, por exemplo, até homens de esquerda, né? Quem não lembra daquela foto do presidente Lula de férias, de sunga, com um isopor na cabeça? Pô, aquilo ali era massa. Ou o Suplicy, né? O Suplicy de sunga no meio de uma manifestação. Pô, mó legal, super cult. Imagina se fosse a Marta Suplicy, com a idade que ela tem, que é próxima, né, do Suplicy, de biquíni no meio da praia. Então, assim, as mulheres são submetidas a uma violência diferente dos homens na política, mesmo tendo as mesmas posições. Agora, a direita ampliou isso de forma vertiginosa, né? Então, a gente se tornou muito alvo. Fruto do quê? Fruto da rede de ódio que se assenta na misoginia, que foi organizada por essa turma, né, conservadora, seja do bolsonarismo, seja do MBL, né, esses grupos de extrema direita que têm se organizado através das redes sociais para atacar biografias, né, e elas têm um alvo muito forte, que são as mulheres. Vou dar um outro exemplo de comparação, né, o Haddad foi presidente da República, a Manu vice. Teve uma pesquisa da revista Asmina que sistematizou a Manuela, teve inúmeros ataques a mais do que, assim, não lembro quantas vezes, mas eram, vocês se puderem, procurem depois no Google para saber quantas vezes a mais a Manu foi atacada do que a Haddad, e ela era vice. Mas por quê? Porque o alvo certo são as mulheres, sabe?
E eu vejo, né, Karina, assim, tanta coisa importante, legal que você tem para falar, e muitas vezes os meios de comunicação mais tradicionais priorizam até os homens ou mulheres de direita para falar, né? Então, assim, até o próprio espaço para mulher de esquerda feminista é muito difícil. Por isso que eu falo que 33 mil votos são muitos votos, né? São votos de pessoas que conhecem. E não é aquele voto do WhatsApp, que é o fake news, que são mentiras disparadas, você não tem nem condição de correr atrás para saber se é verdade ou não. Então, a direita hoje, além de deslegitimar as mulheres, ainda promove um monte de ataque, que é muito difícil durante uma campanha eleitoral você correr atrás disso, porque você está fazendo campanha, você está conversando com as pessoas, e de repente chega uma mensagem no celular com esses conteúdos aí totalmente falsos e duvidosos, né? Uma coisa que também a gente precisava era falar um pouco, né, sobre como está se organizando o PCdoB aqui, né? A gente tem bastante lideranças novas chegando, né? Tivemos o caso da Isa Pena, fiquei muito feliz ela estar aqui no PCdoB com a gente. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com o PCdoB, né? Como que é o seu trabalho de trazer pessoas para a militância política no PCdoB, porque o comunismo também é algo que virou quase que um pecado, né? As pessoas falam, nossa, ele é comunista, nossa. Então, assim, é muito mais difícil ainda dentro do PCdoB. Eu queria que você contasse para a gente essa experiência que você vive e essa construção partidária do dia a dia. Sim. Bom, como eu disse, eu comecei na militância do PCdoB bem cedo, no movimento estudantil. E aí, desde então, né, o PCdoB, eu sempre gosto de reafirmar, não é um partido somente eleitoral, né? É um partido de militantes, é um partido do movimento social. Por isso, grande parte da minha militância no PCdoB não foi numa trajetória eleitoral. É mais recente que eu comecei a ser candidata, me preparar para ser candidata. E os candidatos do PCdoB, as figuras públicas do PCdoB, geralmente são assim, são pessoas que vieram do movimento estudantil, do movimento de trabalhadores, do movimento social, e que hoje podem fazer essa construção política eleitoral também, porque o PCdoB acredita que os representantes do povo precisam ser pessoas que representem realmente o povo. Por isso que é difícil ter você não vai ter um grande empresário, um grande industrial, né? Uma pessoa, porque no PCdoB é mesmo um representante dos trabalhadores, da juventude, da cultura, da educação, né? Esses interesses que se organizam no PCdoB em torno da política. Então, a gente tem a honra, né, que é o Regis, de pertencer a um partido centenário. Isso significa que a gente carrega um monte de história. Assim, imagina, se a difamação que a esquerda vive é muito grande, sim, né? Mas imagina 100 anos de tentativa de destruir a reputação. Por isso que o comunismo ele carrega tanto significado. Muitas vezes tentam destruir essa imagem. Mas, na verdade, essa imagem ela é uma tentativa de tirar o poder que a gente tem, né? Porque, na verdade, o que é ser comunista? É você defender a igualdade de oportunidades para as pessoas, é você defender, é você ter no centro da luta o direito ao trabalho, ao emprego, porque nós achamos que as pessoas têm que ter direito a ter um emprego, um salário digno para conseguir viver, comer, ser feliz na sociedade e não ser explorado, como hoje em dia, né? A gente sem emprego precisa se submeter a qualquer bico, qualquer coisa, ou um trabalho por aplicativo sem direitos trabalhistas. Então, nós achamos que a luta, né, pela dignidade humana, pela felicidade, ela é, em última instância, você poder ter seu trabalho, seu emprego, poder voltar para casa e curtir a sua família, né, tomar sua cervejinha, como diz o Lula, comer a sua picanha, né? O PCdoB também defende que o Brasil seja um país soberano, né? O PCdoB defende que a gente tenha uma sociedade que não seja baseada em preconceitos, como o racismo, o machismo, a homofobia. Então, ser comunista, na verdade, é defender a igualdade, é muito simples, né? Você defender, por exemplo, a luta contra a intolerância religiosa, né? Essa é uma coisa importante de dizer, né? Uma das coisas que tentam vender
sobre os comunistas é que a gente não acredita em Deus. Eu, por exemplo, acredito em Deus, né? Eu sou cristã, e eu acredito que os ideais do comunismo, do socialismo, são muito próximos ao que Jesus defendeu de igualdade. Então, na verdade, são muitas falácias que fazem, mas na verdade é porque sabem que a força das nossas ideias é muito grande, por isso tentam nos difamar. Justamente, Karina, quando nós falamos de justiça social, a gente está defendendo o que Jesus Cristo defendeu, né? O amor ao próximo, ele tem ligação com igualdade de oportunidade, de amar a pessoa, mesmo que ela seja diferente de você, mesmo que ela pense diferente. Na verdade, a solidariedade entre os povos, né? E Jesus pregava sempre isso. Pessoal, a gente está aqui em São Paulo, a Karina falou do centenário do PCdoB, né? Coincide nossas agendas de estarem aqui hoje em São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros, para conversar um pouquinho com vocês. Mas eu queria dar uma alôzinha pro pessoal de Hortolândia aqui, que está nos seguindo, que é a Vilma Rodrigues. Ó, tô lendo o papel porque eu não consigo enxergar a letrinha pequena aí, tá? A Tabata Riso, Rafael Reis, Cadu Oliveira, Damares Batista, a Gleica Glaciano, o Crônica Mendes, grande amigo meu, a Aline, o Bigo Fernandes, o Robedro, a Flávia Goto, bastante gente aqui de Hortolândia, seguindo e conversando um pouquinho, porque é importante, principalmente para as mulheres que estão em Hortolândia, te conhecer, né? Uhum. A Karina é pré-candidata a deputada estadual, né? Ela tem uma pauta muito legal, muito bacana, e eu acho que isso poderia ajudar até as mulheres da cidade de Hortolândia a decidir os seus votos. Então, eu acho muito importante vocês conhecerem a Karina por conta disso. E aí eu queria perguntar para a Karina se ela está otimista para o futuro e para a sua eleição também. Bom, primeiro eu tô bastante otimista. Claro que não é aquela otimista assim que fora dos pés da realidade, né? Não, é otimista com a luta, assim, porque se vocês forem pensar que há um pouco mais de 3 anos atrás, né, o Bolsonaro venceu as eleições com muita mentira, com fake news, com rede de ódio, mas venceu as eleições e hoje ele tem a rejeição que tem, né? Foi a nossa capacidade de denunciar o que estava errado na sua política, foi a nossa capacidade de lutar contra o Bolsonaro, mesmo diante da pandemia, mesmo tendo que lidar com a máquina de ódio que ele montou esse tempo todo contra nós, né? Então, eu tenho esperança porque eu acho que as coisas estão melhorando, eu acho que a população está vendo, a máscara do Bolsonaro está caindo. Mas essa eleição vai ser uma eleição muito difícil, de muita luta, né? Eu defendo que essa eleição seja uma eleição de rua, assim, sabe? Uma eleição quente, de olho no olho, de voto a voto. Aquilo que a gente fez lá no segundo turno, né? Do vira-voto, precisa ser desde o início. Olho no olho, porta em porta, a gente dialogar com as periferias, com a população, e sobre a vida real, assim, porque o Bolsonaro quer levar a eleição para o campo da ideologia, ele quer levar a discussão para o campo dos costumes, para falar do machismo, para falar do casamento gay, para falar né? E eu acho que a gente precisa falar, em especial, das pautas que mais atingem a maioria da população, que o preço do gás, da gasolina, né, o desemprego, o aumento da miséria. Então, a gente precisa muito lutar e dialogar com a população diante disso. Eu sou pré-candidata a deputada estadual, né, que é o parlamento aqui no âmbito de São Paulo. Eu gosto sempre de explicar isso, porque a gente precisa entender qual é o papel de cada um, né? E aqui em São Paulo a gente tem um desafio que é enorme, né? Que é superar o que a gente chama de tucanistão, né? Meu Deus, muito tempo de tucanistão. São muitos anos, são mais de 20 anos de governo do PSDB aqui em São Paulo, e isso significa que privatização das nossas empresas públicas, isso significa sucateamento do SUS, sucateamento da educação pública, a não valorização dos professores, né, que a gente viveu durante esses anos todos. Então, nós precisamos virar esse jogo,
né? E eleger uma mulher jovem que vem do movimento estudantil é eleger uma mulher que vai lutar pela educação, que vai lutar pelo direito das mulheres, que vai lutar para valorizar os serviços públicos, que vai lutar pela saúde pública, porque quando a gente diz, né, eu tenho a pauta das mulheres como uma das pautas principais da minha campanha, do meu projeto de futuro mandato, né? E quando a gente diz isso, não é que a gente não quer discutir a política para toda a sociedade, só para as mulheres, não. Mas é que as mulheres são um elo muito importante da família, né? A mulher que vai com o filho, leva o filho na escola, é a mulher que leva o filho quando está doente no hospital, é a mulher que cuida do idoso, é a mulher que cuida quando existe ali um núcleo familiar do marido, muitas vezes até do vizinho, né? Essa rede de apoio que as mulheres fazem. Então, é a mulher que sente na hora de ir ao supermercado que o dinheiro não está dando para fechar as contas no final do mês. Então, a mulher é um elo fundamental e ela precisa ser esse elo também da política pública, sabe, Regis? Então, a gente precisa colocar a mulher no centro da política pública para planejar essa política pública e que seja mais humanizada, porque as mulheres sabem do que as nossas famílias precisam. Então, esse é um pouco do nosso projeto. A gente ainda não pode pedir voto nem nada, porque não começou a campanha, e isso seria um crime eleitoral, né? Então, eu só posso dizer que eu sou pré-candidata e um pouco das minhas ideias. Karine, eu acho muito interessante o que você falou. Primeiro, que quando a gente conversa com você, a gente percebe muito preparo, principalmente na pauta da mulher. Eu fui secretário de assistência social por um tempo, né? E lá a gente trabalhava muito com essa violação dos direitos da mulher, né? E a gente percebe que a maioria das mulheres são arrimo de família, né? Não só cuidam dos filhos, mas cuidam da casa como um todo. Não tem estrutura para isso e mesmo assim continuam. E muitas dessas famílias, elas só sobrevivem pelo primeiro, segundo e terceiro turno que a mulher faz, né? Tem esse tradicional abandono do homem que faz o filho e deixa para a mulher toda cuidar. E se não tiver projeto para isso, é difícil o poder público contar com a boa vontade, né? Então, assim, tem que ter política pública, tem que ter lei, tem que tocar na ferida, porque às vezes isso pode tirar até voto, mas tem que falar, porque é uma coisa importante, é uma coisa que já saturou, né? Então, eu queria, assim, deixar meus agradecimentos para você. Torço muito pela sua eleição. Eu acho que a Assembleia vai estar muito qualificada, né? Eu acho que você tem muito a contribuir. Quero ver muito o mandato da Karina, porque eu sei do seu potencial, a gente acompanha há algum tempo, né? Então, como já deve estar começando o evento, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para a gente, e sabendo que Hortolândia também acompanha o seu trabalho, né? Através das várias redes sociais. O PCdoB está se estruturando lá em Hortolândia também, está tendo reuniões constantes para organizar o processo eleitoral, né? Lá nós temos a sorte de ter um governo progressista, né? Nosso prefeito lá ele tem muitas linhas de esquerda, trabalha muito essa questão da humanização, essa questão da solidariedade, né? Perdemos, né, o prefeito Ângelo Perugini, que foi eleito pelo Covid, né? Um prefeito que foi muito responsável com a pandemia, que cuidou das pessoas e infelizmente acabou falecendo, acometido pela Covid, né? Então isso foi um marco para a gente não perdoa o Bolsonaro por isso, porque a vacina demorou para chegar. Se chegasse antes, ele não teria morrido, assim como outras 650 mil famílias, né? Então a gente tem essa tristeza, mas também a sorte de ter um prefeito hoje lá que também é progressista, que acompanha essas pautas e que está torcendo para que a Assembleia seja progressista, que a Câmara também seja, e a gente precisa muito de você. Tá bom. Regis, eu quero agradecer muito pelo convite, dar um abraço a todos que estão aí participando, toda a população de Hortolândia e toda a região que está aí acompanhando. Continuem acompanhando o trabalho do Regis, porque é uma pessoa que é uma referência, né, da luta por políticas públicas aí na região.
E eu acompanho também o trabalho dele através das redes sociais, através do partido, e tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem na cidade. Então, quero agradecer muito esse convite e me colocar à disposição do pessoal de Hortolândia para fazer uma visita, para gente, para que vocês também nos digam assim quais são as demandas de Hortolândia, da região, com relação ao âmbito estadual, para que eu possa colocar também no meu programa de luta, né, da campanha, que espero que seja um programa de campanha e depois seja um programa de mandato, né, e quero me colocar à disposição também da população, das mulheres e dos homens de Hortolândia para fazer essa luta. E te agradecer, Regis, pelo convite, pelo seu trabalho em favor do povo de Hortolândia, da cultura, da educação. Então, quero deixar um abraço para todo mundo. Pedir para que me sigam nas redes sociais, @CarinaVitral. Ele não está aqui integrado, porque a gente acabou fazendo junto aqui. Então, eu acho que até vou botar aqui o arroba. Uma pessoa tecnológica, tá vendo? Não perde oportunidade. Não, tá certo, a oportunidade não pode perder. Ó, eu botei aí o meu arroba CarinaVitral, para vocês seguirem. E eu agradeço muito o convite. Gente, muito obrigado. Karina, deixa eu te dar um abraço. Muito bom estar com você. Tenho certeza que vocês vão me falar muito da Karina. Vou preparar uma visita em Hortolândia para você. Tá bom? Fique Vamos com Deus. sim. Até mais. Tchau, Tchau. Encerrar. Já tá.